Sejam muito bem-vindas a mais um episódio cheio de inspiração e aprendizado. Eu sou a Marília e, como sempre, eu tô aqui com minha parceira de jornada, a Abby. Oi, Abby! Oi! Oi, Marília! Oi, pessoal! Hoje temos uma convidada muito especial. Uma empreendedora incrível que construiu um negócio de sucesso e tem muito a compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Carol! Obrigada, Abby. Obrigada, Marília. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. A gente tá super feliz. Poder contribuir. Tenho certeza. Gente, vocês vão amar a história dela. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes. Entender o quanto essa mulher é maravilhosa e o quanto ela tem a agregar pra gente. Carol, sua história é cheia de desafios, cheia de conquistas, né? Ela contou várias coisas pra gente e a gente amou a história da Carol. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Mas para vocês entenderem quem é a Carol, ela vai falar mais, mas a Carol hoje, ela é responsável, ela está à frente aí do Beco Gastronomia. Beco, o que mais, Carol? Da esquina. Beco da esquina. Beco Burger. E da Trupe Arquitetura. Trupe Arquitetura, tá entendendo então? Então ela vai contar um pouquinho, né, como é a rotina, como ela faz para conciliar tudo isso. Então fica aí que vocês vão ouvir mais. Sua história, Carol, assim, tem vários desafios, né, várias conquistas, e a gente quer saber muito, conhecer um pouquinho mais. E conta aí como você começou sua jornada, como foi. Pode contar sobre você mesma, Carol, ainda não empresária. Tá. Eu sou de Três Pontas, né? Então eu vim aqui para Poços em 2006. Eu tinha 16 anos. Então, quando eu vim para cá, eu vim para fazer faculdade, né? Então eu vim para fazer arquitetura. Quando eu decidi que eu ia fazer arquitetura, ainda não sabia, né, exatamente se era aquilo mesmo que eu queria fazer. Eu lembro que eu tinha várias opções na mesa e minha avó me ajudou a decidir. Eu tinha uma tia que era arquiteta, mas não tinha muita certeza ainda daquilo. E antes disso, antes de eu vir para cá, a minha mãe, ela sempre foi muito, não sei se a palavra é regrada, mas ela sempre foi muito firme comigo. O meu pai sempre foi uma pessoa muito tranquila, assim. Meu pai Ele nunca foi muito preocupado, assim, com o futuro. E a minha mãe, completamente o contrário. Então, ela foi sempre muito na risca ali comigo. Então, desde quando eu era mais nova, ela já me colocava várias atividades para fazer. Então, eu sempre tinha o dia todo completo ali. Então, eu fazia várias aulas, quando eu formei no terceiro ano, eu já formei no magistério. Então, meu dia era sempre muito preenchido. Eu fui sempre muito acostumada, assim, a ter sempre a agenda cheia. E por isso que você continua com a sua agenda. Por isso que eu continuo com a minha agenda cheia. Quando eu fico um tempo assim, tranquila, sem fazer muita coisa, pra mim é estranho, eu não consigo. Você acha que algo tá errado. Tá faltando. Né? Parece que eu tô à toa, que tem alguma coisa errada. E aí a minha agenda sempre foi muito cheia. E aí, quando eu formei com 16 anos, eu formei na escola, né? Eu formei no terceiro ano e formei no magistério também. Que a minha mãe é professora, né? Então ela sempre pensou nisso, sempre pensando muito no futuro. Se qualquer coisa desse errado, eu já tinha uma profissão. Então eu vim pra cá com 16 anos e aí eu comecei a fazer arquitetura. Logo no início da faculdade, eu já comecei a fazer estágio. Então isso pra mim foi muito bom, porque eu fui já aprendendo algumas coisas, já comecei a fazer um curso que na faculdade, pro estágio ele era interessante, então eu já comecei a fazer esse curso e já comecei a fazer estágio. Então no segundo período, eu já fazia estágio com o Valério, na época, que era um professor meu. E aí fiz estágio com ele um tempo. Depois eu fiz estágio com o Ralph Matavelli, que eu me formei na verdade, antes do Ralph, eu fiz estágio com o Fernando também. Era uma área um pouco mais voltada para projetos comerciais. Depois eu fiz estágio com o Ralph e me formei. Quando eu me formei na faculdade, formei em 2010, eu formei trabalhando no escritório do Ralph. E aí, depois que eu me formei, eu fui trabalhar em São João. E comecei trabalhando lá numa loja de acabamentos. Então, ainda nada nessa parte de empreendedorismo. Eu fui para lá para trabalhar nessa loja. E aí, eu fiz fiz um desenho, né, uma paginação para clientes do meu sócio, que veio a ser meu sócio. Eu fiz esse desenho para esses clientes, ele viu esse desenho, foi na loja e aí me convidou para ser sócia dele. E aí, ali foi quando eu comecei realmente a ter o meu primeiro negócio. Então, eu fui ser sócia dele nesse escritório. E aí, nesse escritório, eu fiquei por alguns anos. Mas, na verdade, a minha história, assim, com o empreendedorismo, o meu fim eram as viagens, né? Eu sempre fui muito apaixonada por lugares, assim. Eu via as viagens, via as coisas e eu sempre tive muita vontade de conhecer.
Então, eu não comecei a empreender, não comecei a trabalhar pensando em empreender. O meu fim era, eu queria juntar dinheiro para viajar. Então, na verdade, tudo começou... O motivo era viajar. Era viajar. O meu objetivo inicial era esse. Eu queria viajar. Então, eu sempre, eu quero ir para tal lugar. Então, eu vi o que eu precisava, juntava dinheiro e aí ia viajar. E aí, eu acho que uma coisa foi levando a outra. Porque aí eu ia viajar, conhecia coisas, voltava cheia de ideias. Carol, então você falou aí, né, da sua paixão por viajar. Uhum. E daí você conseguiu descobrir o seu empreendedorismo nisso, né? Uhum. Uma necessidade ali de trazer essas ideias no seu empreender. Conta pra gente se foi uma viagem específica que você falou, nossa, isso é sensacional. Como que foi surgindo isso? Não foi uma viagem específica. Como eu comentei a história do meu pai, da minha família, o meu pai sempre foi muito tranquilo e a minha mãe era outro perfil. E a minha família, na verdade, sempre viajou muito. Então, eu via os meus tios, né, viajando pra fora e voltando e mostrando fotos e tal, e eu ficava vendo aquilo e eu nunca tinha ido. E eu via aquilo, eu sentia muita vontade. Então, eu via, tinha vontade de ir, mas não sabia como que eu tinha que ir. Ficava pensando, né, como será que eles fazem pra ir? Como é que é? O que que é? Então, eu ficava pensando sobre isso. Quando eu vim trabalhar com o Ralph, que eu fui estagiária dele, o Ralph também sempre viajou muito. Então, eu via, né, as pessoas viajando, sempre viajando e trazendo as coisas e contando como é que era. E aí, eu ficava pensando, nossa, achava aquilo tudo muito legal e via em foto. E aí, eu ficava pensando como que seria ir, né? Eu só tinha oportunidade naquele momento de ver aquilo ali por foto. Então, era mais uma vontade mesmo. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre consegui planejar muito as minhas metas. Então eu fui vendo aquilo e aquela vontade realmente, aquilo ali foi sendo plantado em mim. E aí eu fui me organizando para conseguir realmente fazer essas viagens. Foi um mural dos sonhos, quase. Foi. Né? Você colocou ali, esse era o seu sonho. Isso. E você colocou empreender nisso. Isso. E foi quando? Depois que você saiu da faculdade, você já estava formada, foi antes? Quando a gente estava no final da faculdade, teve uma viagem que foi para Buenos Aires. E aí foi a primeira que eu fiz para fora do Brasil. E aí foi uma galera da faculdade, foi super legal. E aí a gente conheceu várias coisas e foi uma viagem bem focada em arquitetura mesmo. E aí, depois daquilo ali, eu sempre buscando e tudo mais. E aí, a primeira viagem que eu fiz, depois dessa, já foi uma que eu fiz para a Europa com algumas amigas. Então, a gente planejou o roteiro, tudo. E aí, na época, eu lembro que a gente estudava um projeto específico, agora eu não lembro exatamente o nome. A gente estudava esse projeto na faculdade. E aí eu fui para conhecer esses lugares. Então, assim, para mim, a partir dessa viagem que eu fui realmente conseguir ver as coisas de perto, aquilo ali para mim fez muito sentido e aí aquilo ali me impulsionou mais ainda. Então, essa eu acho que foi a primeira, assim mesmo. Teve essa da faculdade, mas foi uma coisa de galera, assim, não foi... Foi a primeira, mas essa que a gente foi pra Europa, que foi com essas amigas, que eu fui conhecer esses lugares, eu acho que foi essa que me impulsionou realmente. Te despertou, que assim, me despertou, isso, né? Mas assim, eu sempre gostei de viajar, né? A viagem não tem muito a ver, o que a viagem tem a ver com o empreendedorismo era que as viagens, elas eram as metas, né? Então era como se fossem os objetivos. Então, para aquilo, eu começava a ver o que eu precisava fazer para aquilo ali acontecer. Mas a viagem em si não tinha a ver com as empresas, sim, né? sim. Em si. Mas para conseguir, é o que você falou, Isso. era um meio para conseguir dinheiro, né? Era um meio Isso. para conseguir, talvez, dias, enfim, né? Isso, era essa questão mais de objetivo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muitos objetivos. Então, para mim, isso sempre foi muito natural, muito claro, assim. Eu sabia como que era esse caminho de eu quero isso, então eu vou traçar um caminho para eu conseguir. Então, para mim, na minha mente, isso sempre foi meio que natural. Carol, e qual foi o seu primeiro negócio e os primeiros desafios ali enfrentados? O primeiro negócio já foi a Trupe. Na verdade, eu tive esse escritório em São João, que eu tinha parceria com um arquiteto de lá, e quando eu tive esse escritório lá, eu trabalhava em outros escritórios aqui também, então nessa época eu trabalhava lá fazendo projetos residenciais, trabalhava aqui, eu tinha esse escritório, mas aqui trabalhava para outras pessoas também. E aí depois, o primeiro negócio mesmo, que eu vi como negócio,
foi a trupe. Então, eu tava em São João, eu ia e voltava sempre, lá era muito quente, eu já tava muito cansada da viagem, né, de ir voltar pra lá, já tinha alguns projetos aqui também. Na época eu tava fazendo o Mr. Jack, não sei se vocês lembram do Mr. Jack, ele era ali na Rua Lagoas, do lado da Caixa, ali, hoje não tem nada ali, foi um negócio de comida japonesa depois, era um pub. Na época eu tava fazendo o Mr. Jack e tinha feito o Skies Motel também. Já tava fazendo alguns projetos aqui. E aí eu já tava vendo que tinha uma possibilidade, que Poços eu acho que Poços é uma cidade bem fechada, né? Eu não sou daqui, então não conhecia tantas pessoas daqui, eu não via muito, não era muito fácil de entrar. E aí eu já tava com alguns projetos aqui, já tava um pouco cansada de ficar indo e voltando. E aí, o Marcão, que é meu sócio, ele já trabalhava comigo, ele fazia mais a parte de 3D comigo. A Laís, que é minha sócia também, ela trabalhava em São João. E a Camila, ela trabalhava no outro escritório que eu prestava serviço. E aí, a Camila já estava meio desanimada, a Laís já estava também cansada de ir voltar. E aí, a gente conversou os 4 e aí resolvemos abrir a trupe. E aí, a gente abriu, a princípio foi numa casinha pequenininha aqui na rua Rio Grande do Sul. Aí, a gente começou nessa casinha. Depois a gente mudou, depois de um tempo a gente mudou para uma casa maior. Mas nesse meio tempo surgiu o Beco também. Que aí essa história é uma história... Foi no Foi mesmo junto? ano? Foi no final desse ano, foi um ano depois. Um ano depois. A trupe ela nasceu no final de 2014 e o Beco nasceu no final de 2015. Quando eu fiz o Mr. Jack, eu conheci uma pessoa que eu namorei por um tempo. E aí, eu namorei ele era chefe de cozinha e ele também estava nesse projeto do Mr. Jack. E aí, ele queria ficar em Poços. Carol, conta a história, pode contar a história do guru, da viagem? Posso. Essa história é muito contar. legal. Em uma dessas viagens que eu fiz, que foi eu fui para Abu Dhabi, para Dubai, depois eu fui para Austrália. Eu peguei da costa, de norte a sul, né? Fiz a costa leste. E costa oeste, na verdade. E aí depois... Foi a costa leste ou a costa oeste? Enfim, fiz de norte a sul da Austrália, depois eu fui pra Tailândia e fui pra Indonésia. Quando eu fui pra Indonésia, eu já tinha lido sobre ele, né, do Ketut Lier, que era o guru do Comer, Rezar e Amar, e aí eu queria ir lá de qualquer jeito. Dei um jeito, achei onde que era e fui lá. E aí ele falou, entre algumas coisas, que eu ia casar com uma pessoa que ia cozinhar pra mim. E aí, fiquei com aquilo, né? Guardei aquilo na cabeça, voltei de viagem e fiquei com aquilo ali. E aí, quando eu fui fazer esse projeto, que foi o Mr. Jack, eu conheci esse chefe de cozinha lá. Essa viagem, acho que ela foi no final de 2014, meio de 2014. Isso foi em 2015, já. E aí, conheci, fiz o link, falei, é isso. É ele, o homem da minha vida. E aí os erros que a gente comete, né? Mas vocês vão entender que o guru não estava tão errado assim, viu? E aí, enfim, aí depois do Mr. Jack, ele queria ficar em Poços, né? A gente já tinha um relacionamento, e aí a gente ficou sabendo que tinha um local, que tava à venda, enfim. E aí a gente comprou o Beco, né? O Beco ele já tinha ali, acho que ele já tinha um ano e pouco, não lembro exatamente, ele era de um casal também. Era um perfil um pouco diferente do que é hoje, mas já era ali naquele local e já chamava Beco. E aí, na época... Enfim, vou encurtar a história, tá? A gente comprou lá, enfim. E aí, depois de um tempo, a gente abriu a hamburgueria. E aí, teve uma situação que aí a gente separou, né? E aí, eu comprei a parte dele. Eu e meu irmão, a gente comprou a parte dele. E aí, quando a gente comprou, enfim, não foi uma situação tranquila, né? Foi uma situação... Uma situação complicada que aconteceu, e ele falou pra mim na época que ele dava 3 meses pra gente fechar, e esse ano o Beco tá completando 10 anos, então eu acho que pra mim foi um impulso. A minha personalidade é assim, né, você fala pra mim que eu não vou conseguir uma coisa, e aí eu vou conseguir. Vou te mostrar, né? Mas assim, não foi por isso, né, mas isso com certeza foi um impulso. Na época, né, foi. Mas realmente, né, esse ramo não é um ramo simples, né? São várias nuances, são várias coisas. É um ramo complexo de ser trabalhado. E hoje em dia a gente já chegou num patamar que eu considero que seja um patamar de sucesso, mas não foi sempre assim, né? Foi uma estrada longa, né? Ô, Carol, empreender não é fácil, né? É muito desafiador.
E aí você falou, né, da questão do segmento do beco, né? Sim. Você tá aí à frente de 2 segmentos completamente diferentes, né? Sim. O gastronômico e também a arquitetura. Mas falando do beco em específico, é um setor ainda mais desafiador, né? Que é o setor alimentício, enfim, tem várias questões aí. Teve algum momento que você pensou em desistir? Vários. Não é fácil mesmo. Desde o início, era difícil, até porque, assim, a gente não cozinha, né? Eu não cozinhava. Então, a gente fica muito dependente das pessoas, né? É um ramo realmente complicado. E o restaurante, ele não é difícil só por isso. Ele é difícil porque são todos os negócios, né? Eu entendo que são vários detalhes, mas são muitas coisas que é uma margem pequena para erro. Então, você tem que estar sempre muito atento ali. E o beco, o que a gente pensou desde lá de trás, né, para ser como se fosse como o diferencial do beco, a gente não queria que o beco fosse um restaurante comum, um restaurante qualquer. A gente sempre quis que fosse uma experiência diferenciada, que a gente trouxesse, que as pessoas que fossem lá, elas saíssem de lá com alguma informação, que a experiência realmente fosse uma experiência diferenciada. E eu, por ser de Três Pontas, a gente tem uma história lá em Três Pontas, né? Pelo menos na minha família, meu pai, a gente sempre escutou muita música em casa. E o Milton Nascimento é de Três Pontas. Então, a gente sempre cresceu escutando muita música. Então, a música, tava falando com vocês no começo, né? Eu sou pisciana, só que eu não tenho nada de pisciano, mas eu sou muito sensível à música. Esse final de semana eu fui no cinema ver o filme dele, né, o documentário dele. Primeira cena, meu olho já tava cheio d'água. Até falei com meu marido, eu falei, nossa, por que será que isso me emociona tanto? E essa parte da música, pra mim e pro meu irmão, pra minha família, sempre foi uma coisa que sempre emocionou muito. E a gente tinha esse objetivo de trazer a experiência, né? Então, trazer uma coisa diferenciada. E aí a gente sempre conseguiu. Eu acho que o beco ali, as pessoas que vão no beco, elas gostam muito da comida, mas elas gostam muito da experiência, né? Você se sente realmente imerso ali. E era o que a gente queria. Mas, fora isso, é que eu entendo que para um restaurante, a comida, né, é o básico, né? A comida ser boa é o básico. Mas a gente sempre tentou estar um degrau a mais ali, trazer realmente coisas diferentes e a gente sempre apostou muito nisso. Mas fora isso, tem a questão de atendimento, tem a questão dos controles, que eles são muito... A gente precisa ter os controles muito na risca, né? São, igual eu falei pra vocês, são detalhes ali. Qualquer detalhe que, por exemplo, um CMV, que é um custo do material, né? Se aquilo ali fica um pouco acima, a gente compra um pouco a mais, compra um pouco errado, aquilo ali já impacta. Então, são muitas coisas que a gente precisa olhar. São várias frentes, né? São várias frentes. E quando foi o que você pensou em desistir? Teve algum momento específico, alguma fase específica? Não, fase não, mas é difícil sempre, né? Não é um negócio que... Tipo, vou desistir, tá complicado. Né? Não. Hoje em dia já é muito mais simples, porque hoje em dia a gente já desenvolveu os processos, então a gente já tem ali as margens que a gente precisa ter, a gente tem as porcentagens dentro daquilo ali, então se aquilo ali tá fora, a gente já pega aquilo ali, faz um plano de ação e consegue resolver. Então, pra gente, como a gente já tem um histórico, né, 10 anos, né? Então, como a gente tem esse histórico, já fica muito mais fácil de mapear. Agora, o restaurante é muito mais simples para mim hoje. A gente abriu o bar é muito mais difícil. O bar, você tem que ter... Por exemplo, o restaurante, você vai lá, você pede um prato, então a pessoa que vai te atender, ela vai levar um prato, ela vai levar um suco, ela fica ali de olho, depois ela leva uma sobremesa, mas ela não tem que ficar ali toda hora te atendendo. O bar, não. O bar, a pessoa tá ali, ela vai pedir uma bebida, daqui a pouco ela pede outra. Então, o atendimento, ele é muito mais intenso, né? Uhum. A pessoa fica ali. Então, esse custo é mais alto. Então, o bar é muito mais difícil. Então, são segmentos que eles estão dentro de alimentação, né? Alimentos e bebidas, mas são completamente diferentes. A hamburgueria já é outro modelo de negócio, que é muito mais simples. Então... Olha que interessante, a gente que tá de fora nem imagina. Nem imagina. Completamente diferente. Assim, vai ser igual, é padronizado. Né? Não, completamente diferente. A hamburgueria já é um modelo mais enxuto, é mais rápido. Parou o hambúrguer, entregou a batatinha e pronto. As coisas a gente já consegue deixar meio que prontas, não tem muitas mudanças. O restaurante hoje ele tem quase 50 pratos. E se você for ver, né, tudo que você vai estudar de restaurante, eles falam que tem que ter poucos pratos. Mas a gente conseguiu um modelo ali no beco que a gente consegue ter um estoque completamente enxuto, que isso pra gente não atrapalha no nosso CMV, e que se você for pegar os modelos prontos, né, aquilo ali seria uma loucura. Mas pra gente funciona super bem. Super bem. E aí, se a gente for ver dentro desses modelos, o restaurante, o bar e a hamburgueria, totalmente diferentes. Os números deles são completamente diferentes. Cada um
é um modelo específico. Uma análise diferente. Uma análise diferente. E assim, eu atribuo muito o sucesso do Beco, né, que a gente consegue realmente ter controles muito bem feitos, à equipe. Hoje em dia a gente tem essas equipes muito bem estruturadas, né, que elas conseguem ficar atentas ali, e aí com essa bagagem que a gente foi tendo, é fácil da gente ver onde estão os erros. Então tem uma coisinha que sai fora do lugar, a gente já consegue perceber ali e já criar um plano de ação pra gente já ajustar. E o Beco também criou uma legião de fãs, né? O Beco hoje é uma marca que tem fãs mesmo. Então, pra gente é muito gratificante, né? A gente também sempre fica querendo trazer novidades e trazer coisas novas por conta disso. É uma marca forte hoje em Poços, né? É uma marca muito forte. E isso foi também, a gente foi conseguindo ao longo do tempo. E sempre escutando muito, né? A gente sempre escutou muito os nossos clientes. A gente sempre teve uma relação muito próxima. Eu nem tanto, né? Eu fico mais nessa parte administrativa. Meu irmão fica muito à frente ali. Então, a gente escuta muito, a gente entende muito o que o cliente quer, né? O que os nossos consumidores querem. E a gente traz isso para eles. Então, sempre foi uma relação bem recíproca. Sim, bem próximo. Carol, Bem próximo. você falou aí que você conseguiu tirar proveitos de erros, né? Sim. Que erros acontecem, ainda mais numa caminhada longa aí já de 10 anos. Qual o maior aprendizado que você tirou de um erro? Eu acho que a gente sempre vai aprender mais com os erros do que com os acertos, né? Eu sou uma pessoa muito crítica, então qualquer erro que eu cometo, eu fico martelando aquilo ali pra entender o que foi e pra corrigir. Eu falo sempre pro pessoal, gente, vamos errar em coisa nova? Errar na mesma coisa não dá pra aceitar. Em relação a erro, o que eu mais aprendi é a gente não deixar na mão de qualquer pessoa que não seja a gente, coisas que podem ser completamente decisivas para o seu negócio. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente vai crescendo, então a gente vai delegando. E aí tem coisas que a gente delega que não dá para delegar. E aí depois que você tem um erro desse tamanho, é difícil de você vir corrigir, enfim. Então, eu acho que dos erros que eu já tive, o que eu mais aprendi é isso. Coisas que vão ser ali, que são decisivas para o seu negócio, realmente você tem que estar ali, tem que estar à frente, tem que estar olhando. Eu sou muito... não é devota, mas essa questão da autorresponsabilidade, eu acredito muito nisso. Qualquer coisa que acontece na sua vida, na minha vida, né, na nossa vida, a responsabilidade é nossa. É nossa. Qualquer coisa. Ah, mas o meu sócio, você escolheu o seu sócio. Talvez você não viu que ele era assim, você deveria ter visto. Então, qualquer coisa que acontece, a responsabilidade é nossa. E isso é uma coisa que eu acho que ela é libertadora. Porque a partir do momento que você... Ah, não, mas foi tal pessoa. Ah, mas fizeram dessa forma. Você tira de você a possibilidade de consertar aquilo ali, de fazer aquilo ali diferente. Quando você entende que a responsabilidade é sua, mas a pessoa errou, mas eu coloquei ela naquela função. Ah, mas fez isso diferente, mas talvez eu não tenha olhado. Então, quando você traz isso pra si, é muito mais fácil de você consertar, né? De você fazer as coisas darem certo. Então, pra mim, isso, dos meus erros, das coisas que sempre que eu vou me questionando... isso pra mim faz muito sentido, que aí faz você conseguir colocar as coisas no trilho de novo, que você vê que depende de você, né? Quando a gente traz pra gente a autorresponsabilidade, a gente tem a possibilidade de fazer algo sobre aquilo, né? Quando Sim. tá no outro, poxa, tá tudo bem, Deu não preciso errado, fazer, né? deu errado, é do outro. A culpa é do e outro, aí, né? dentro do empreendedorismo, isso é muito importante, é uma característica muito importante pra qualquer empresária. Porque se eu tenho autorresponsabilidade, a responsabilidade se minha venda tá alta, se tá baixa, é minha. A responsabilidade se meu atendimento tá bom ou tá ruim, é minha. Sim. Se a responsabilidade se meu financeiro tá bagunçado ou não, é minha. Sim. Então, se eu trago dessa forma e não coloco no outro, eu tenho a possibilidade de melhorar, Exatamente. né? De ajustar. Então, isso que você falou, assim, é primordial e a gente acredita muito, muito, muito nisso. Em tudo, né? Agora, gente, a Carol, ela é mulher, é mãe, tem 2 empresas aí e uma delas tem várias outras, né? Conta pra gente, Carol, como que você faz em relação à sua agenda? Como que é a sua rotina? Como que você faz gestão desses múltiplos negócios que você tem hoje? Isso é uma coisa que eu tô sempre ajustando. Mas é um negócio que eu sempre dei muita atenção. Eu gosto muito de ler, não sei se eu já falei isso pra vocês, eu gosto muito de ler. E quando eu comecei a empreender, um dos primeiros livros que eu li foi a biografia do Abílio Diniz.
E nessa biografia, ele explicava, né, como que ele fazia. E aí ele falou uma coisa que me marcou muito, que eu comecei a fazer isso pro meu dia a dia. Ele falava que ele pegava a pasta dele e ele já deixava as coisas exatamente no mesmo lugar todos os dias, a caneta, o celular, a carteira, a agenda, ele já deixava tudo ali, ele já se organizava antes e deixava tudo da mesma forma, para ele não perder tempo procurando onde estava, porque ele não podia perder nada de tempo. E aquilo ali me marcou muito, e eu comecei a fazer isso depois que eu li o livro dele. Então, essa questão da rotina sempre foi uma questão que eu me preocupei muito. Então, eu organizo o meu dia, ele é realmente cronometrado. São muitas coisas, né, que eu preciso conciliar durante o dia. Então, geralmente, eu acordo muito cedo para eu conseguir fazer tudo. Então, tem as coisas que para mim são inegociáveis, que todos os dias eu acordo antes para eu conseguir ter um tempo comigo mesma. Que aí eu leio a Bíblia, que isso para mim é muito importante para eu conseguir realmente, né, ficar concentrada e centrada e focada durante o meu dia. E eu tenho as minhas equipes, que vão me dando suporte. Então, eu tenho uma equipe no Beco, que me dá todo o suporte dos números que são realmente importantes para mim ali. Então, eu já tenho aqueles números da forma que eles têm que ser. Então, se eles vêm diferentes daquilo ali, eu vou traçar um plano de ação e a gente vai botar aquilo ali em prática. Então, eu tenho essa equipe que me dá esse suporte. E aí, esses processos bem definidos, essa equipe que já me dá esse suporte, ela diminui muito o meu tempo. Porque, na verdade, eu já tenho uma receita ali que eu tenho que seguir. O que eu vou ter que fazer é entender se tiver alguma coisa saindo fora daquilo ali para eu ver qual vai ser esse plano de ação. E na trupe eu fico mais na parte, eu faço a parte de gestão, mas eu faço projetos também, né? Então a trupe ela me demanda um pouco mais. Então na trupe a gente tem também esses setores bem definidos ali pra gente ter, eu acredito que toda essa parte de gestão, né, sempre vão ser pessoas e processos. Então, se você coloca as pessoas certas nos lugares certos e se você tem os processos bem definidos, as coisas, elas conseguem fluir mais facilmente. Então, na trupe, eu faço dessa forma também. A gente tem os setores muito bem definidos. E aí, essa parte de criação, eu participo da parte de gestão também. Então, essa organização fica... eu tenho os diretores, então eu passo para eles. A gente tem as nossas reuniões semanais, tudo para a gente ver como é que estão as coisas, né, analisar tudo e traçar as estratégias e os planos de ação, e a parte dos projetos, eu consigo participar também mais, eu consigo ficar mais à frente. Então, na parte de criação, fico eu e meu sócio, e a gente tem a equipe também que ajuda a gente a desenvolver, na parte que fica... Na trupe hoje são só você mais um? Eu e mais 3 sócios. Aumentou, então? Quando começou eram 4? Aí hoje são 5. Não, eu e mais 3 sócios. 4. A psicóloga me conta, né? Só que na parte de criação, sou eu e o Marcão. Então, a gente fica na parte de criação e aí a gente tem os diretores também, que eles conseguem hoje, muito facilmente, conduzir a parte ali dos projetos de interiores também. Agora, a parte dos projetos comerciais, projetos, empreendimentos maiores, projetos urbanísticos e projetos residenciais, aí eu e o Marcão, a gente fica mais à frente disso. E aí tem toda a equipe que trabalha com a gente... que trabalha junto com a gente, mas a gente fica mais à frente. E aí, é assim que eu faço. Eu tenho os números, né, que se alguma coisa sai fora daquilo ali, eu dou um foco, né, eu coloco uma lente naquilo ali e traço os planos de ação, mas basicamente dentro do dessa Beco forma. hoje, então, você olha números, você analisa os números e caso tenha alguma alteração, você... E estratégia também. Porque essa parte criativa eu tenho muita facilidade, né? Então, por exemplo, agora, essa parte, o projeto todo, né? O projeto foi nosso, lá da trupe, mas essas ideias, né? Por exemplo, agora, os salões, eles têm os nomes, né? Tem o salão jazz, tem o salão blues, tem o salão mineiridades, que aí agora, esse salão, a gente tá trazendo um foco mais pra cozinha mineira, então a gente traz, como tem a questão da comida e da música, então, no salão mineiridades, a gente foca no Clube da Esquina, que são os cantores mineiros. Então, essa parte dessa... criatividade, assim, né, dessas ideias, ficam mais comigo. E a parte administrativa também, são 2 extremos, né? Sim. Mas essas duas partes ficam comigo. A parte mais, que é o operacional, né, fica com meu irmão e cozinha meu marido. Então, ela casou com... Casei com chefe de cozinha. Então, ela tem uma pessoa cozinhando pra ela, né? Sim, tem. Pra você. Deu tudo certo. Mas hoje a nossa equipe do Beco, ela é muito bem amarrada, assim. Então, a gente tem cozinheiros que trabalham com a gente desde o início. E é uma equipe muito comprometida mesmo. Então, eu vejo as pessoas falando, né, dessa dificuldade de mão de obra, que é uma dificuldade geral mesmo, mas é uma dificuldade. A gente tem também, né? Obviamente, sempre acontece um ou outro, assim, que a gente tem mais dificuldade. Mas não é um problema que a gente tem. Hoje não é um desafio que vocês vivem. Não, assim...
Às vezes, em alguns momentos né? Mas na maioria, porque eu sempre vejo as pessoas reclamando muito dessa questão de mão de obra, né? E ali é uma questão que, pra gente, hoje, a gente consegue lidar de uma forma mais simples. A gente já tem ali as pessoas que já estão há muito tempo, que já sabem dos processos, que já sabem certinho como é que as coisas têm que acontecer, né? Então, pra gente, facilitou muito. O principal, delegar e saber o que delegar, né, Carol? É. Pra conseguir ter uma rotina. Mas não só o delegar, porque você só delegar também, você delegou e Delargar, né? Delargar não funciona. Eu acho que essa questão de você delegar, e eu acho que a gente tem que delegar sempre as coisas que elas são importantes para o funcionamento, mas não as que são primordiais. As que são primordiais, a gente sempre precisa estar com o olhar, né, mais presente, que foi o que eu falei para vocês, né, que foi um dos erros que eu já tive, esse erro. Então, delegar, mas explicar, e explicar de novo, e ter certeza que a pessoa explicou, né? E acompanhar, que a pessoa entendeu, e acompanhar, porque às vezes você explica, e aí às vezes, a questão da autorresponsabilidade, né? Mas eu já expliquei. Tá, mas claramente ela não entendeu. Sim. Então, a responsabilidade é de quem? É dela ou é minha? Então, isso é uma coisa que eu fico bastante atenta. Carol, e como que é trabalhar com a família? Você falou aí que tá com seu irmão, com seu marido, né? Como que é? Com meu marido, a gente tenta não conversar muito de trabalho. Já era um combinado nosso, porque ele começou no Beco um tempo depois, né? Ele foi pro Beco ele foi um pouco depois da pandemia. Então, um dos nossos combinados era a gente não ficar conversando muito sobre o trabalho em casa, porque eu tenho opinião muito forte, né? Então, eu normalmente eu brigo pelo que eu quero. Ela acredita. Mas assim, é tranquilo, a gente não tem muitos embates. Com o meu irmão a gente tem bastante embate, mas é porque ele tem uma visão e eu tenho outra. Só que as duas visões, elas são complementares. E o que eu acho que é legal é que as duas visões, elas são pro bem do Beco, né? Eu trabalho com a família só no Beco, né? Na trupe, os meus sócios não são família. A gente tem muito claro isso, né? Que é pro bem do Beco. Então, às vezes, a gente tem ali a gente bate de frente, mas no fim, eu acho que a gente sempre consegue tomar as decisões que vão ser boas pro negócio. Área, né? Por exemplo, eu trabalhei em empresas onde o RH estava ali no meio, né? No centro, aí o comercial, ele sempre vai brigar com o financeiro, né? Que são visões diferentes. Exatamente. Não que eles sejam errados, cada um tá ali na sua função. E aí eu acho que quando isso tem um ponto de equilíbrio. E aí, poxa, vamos negociar aqui, um abre mão de alguma coisa, o outro abre mão de outra, e chega num ponto legal, né? É isso. E no restaurante, a gente tem pouca margem para erro, né? Então, por exemplo, se você comprou errado, comprou o produto errado, comprou no valor acima ou comprou um pouco mais, aquilo ali ficou em estoque, faz diferença. Sim. E o meu irmão, ele fica muito à frente dessa parte de compras e eu fico na parte do financeiro. Então, a gente às vezes tem errou aqui, né? Não pode, aí cobra, né? Isso. Mas assim, é pro bem do negócio, né? Então, eu acho que a gente acaba, às vezes, tem algumas discussões, mas no geral, a gente é muito bem alinhado. Então, acho que por isso que às vezes a gente tem esses embates, mas um respeita muito o outro. A parte operacional ali, você vê como é que a equipe é engajada, sabe? Isso na hora tudo, que vê funcionando, deve dar orgulho. Isso tudo é a presença deles ali no dia a dia, né? E motivando a equipe, trazendo processos. E sempre que a gente tem algum feedback, alguma coisa negativa, a gente faz reunião, entende o porquê e já ajusta. Então, essa questão do operacional ali, Eles estão no dia a dia. Né? Eles estão no dia a dia e eles sabem fazer muito bem. E aí a quem outra não comeu parte ainda vai lá, né? É uma delícia. E a outra parte, eles confiam que eu também tô tomando as melhores decisões, então... Você falou que fica aí na parte criativa, né? E já tem planejamento, assim, próximos passos? Agora os próximos passos. A gente fez a reforma agora, né? Então a gente abriu um salão novo. Esse salão novo tem a cozinha, não sei se vocês já foram lá, quem não foi, vá para conhecer. A gente tem a cozinha aberta. Antes a gente tinha os cursos, que a gente parou um pouco com os cursos na época da pandemia. A gente vai voltar com os cursos. A gente tem a ideia agora também de trazer essa parte educacional, porque muita gente tem dúvidas de como que é, né, essa organização financeira do restaurante. Muita gente procura a gente para perguntar sobre isso. Então esse é um plano que a gente tem também, da gente dar esses cursos de gastronomia e esses cursos mais voltados para essa parte administrativa.
A gente fez esse salão e aí hoje tem a entrada, né, do lado de cá, que é um corredor, e a saída vai ser por um outro corredor do lado de cá. E aí pra frente, como é um beco, né, pra mim não fazia sentido nenhum a gente fazer um beco e abrir ele pra rua. Sim. Então, eu deixei um espaço voltado pra frente, que aí depois, em maio, provavelmente a gente vai inaugurar esse segundo ponto, que vai ser... sexto ponto, quinto ponto, que vai ser o Becoff, que vai ser um café. Então, esse café vai ser um café voltado pra rua, né? E aí, ali a gente vai ter também uma vendinha que a gente vai ter dos produtos do beco. Então, a pessoa vai no beco, ela come, né? E aí ela pode... Ou a gente tem muito turista, né? Muito turista que frequenta o beco. Então, ali nessa vendinha a gente vai ter produtos que a pessoa pode levar para presente ou ela pode comprar para consumir em casa. Então, vai ter essa vendinha e vai ter o Becoff e tem esses projetos também nessa área de educação. E agora a gente vai focar muito nos jantares também, que o nosso foco sempre foi o almoço. A gente tinha os jantares, mas agora a gente vai trazer com um viés um pouco diferente. Que delícia. Não para, né, Carol? Sempre coisa nova. Sempre coisa nova. Agora, Carol, conta pra gente em relação pra mulher que quer empreender. Conta pras pessoas que estão ouvindo aí, que estão começando agora um negócio. Quais são as 3 dicas essenciais pra quem tá começando? Eu acho que qualquer negócio, né, você precisa entender um pouco mais. Você não pode só, por exemplo, a pessoa, se ela for abrir um restaurante, não é porque ela cozinha bem que ela tem que abrir um restaurante. Ela tem que minimamente querer entender das outras partes que compõem o restaurante. Por exemplo, se a pessoa ela gosta de cozinhar, mas ela não gosta da parte administrativa, ela pode não fazer a parte administrativa, mas ela vai ter que olhar. É o que eu falei lá atrás do erro. Se você deixar coisas que são realmente fundamentais para o seu negócio na mão de outra pessoa e depois aquilo ali der errado, você não vai poder falar que a culpa foi dela. Porque você tomou a decisão de abrir um negócio sabendo que os pilares que compõem o negócio não são só você, aquela parte que você gosta, né, que é de cozinhar. Então você vai ter que olhar aquilo ali. Se você não tiver a intenção de pelo menos olhar aquilo ali, eu acho que não é o caminho, você nem né? segue. O segundo ponto, eu acho que é sempre a gente procurar realmente o que o nosso cliente procura, para a gente sempre conseguir entregar não só o que ele procura, mas mais do que ele procura. A gente sempre tentar surpreender, né? Eu acho que o básico, você fazer o básico é o básico. Então, se você não tiver nenhum diferencial, nada que você vai conseguir realmente surpreender o seu cliente, acho que também você já vai ficando um pouco atrás, né? Porque hoje em dia as pessoas elas vêm trazendo coisas novas, né? Elas estão sempre procurando surpreender. E essa questão de gestão, né, de pessoas e processos, você ter as pessoas certas nos lugares certos e ter processos bem definidos para você conseguir, além de ter seu negócio, viver, né? Porque o negócio ele demanda muito da gente, né? Então, se você consegue criar um time e colocar as pessoas certas, às vezes uma pessoa ela é muito boa, mas ela às vezes não é boa naquele lugar que você colocou ela. Então, às vezes você mexe um pouquinho aquela peça, coloca ela num lugar diferente, ela já consegue performar e trazer muito mais resultado para você. Então, você colocar as pessoas certas nos lugares certos e trazer processos para aquilo ali, para realmente ficar um negócio mais automático, né? Porque se você tiver que pensar todos os dias em como fazer a mesma coisa todos os dias, aquilo ali vai gastando uma energia muito grande, né? E aí você vai perdendo energia para fazer outras coisas que são importantes. Então, para mim, essas 3 coisas acho que são as fundamentais. E, Carol, você é uma pessoa super autoconfiante. A gente percebe isso na sua fala. Você falou um pouquinho, né? Poxa, quando eu tenho uma ideia, eu defendo. Além disso, de postura, de outras coisas. E a gente percebe muito nas empreendedoras que às vezes falta essa autoconfiança. Até quando chega perto do cliente, né? Quando vai defender algo que ela acredita. Como você fez para desenvolver essa autoconfiança? Eu não me considero tão autoconfiante assim. Mas eu procuro ter opinião sobre tudo. Então, se eu não sei, eu procuro como fazer, o que é que eu tenho que fazer. Eu sou uma pessoa muito estudiosa. Então, eu estou sempre lendo alguma coisa, eu estou sempre fazendo algum curso, eu estou sempre buscando me melhorar. Então, aquilo que vocês perguntaram lá atrás, de novo, sobre o erro. Sempre que eu erro em alguma coisa, aquilo ali fica me martelando, eu fico me avaliando muitas vezes. Acho que talvez pela forma que a minha mãe me criou, mas eu fico sempre repassando aquilo ali para eu conseguir realmente ver o que eu fiz de errado para eu conseguir melhorar. Então,
eu acho que isso vai criando uma bagagem na gente, né, que a gente vai realmente tendo essa confiança. E aí você vai vendo que as coisas, você vai fazendo as coisas, elas vão dando certo, elas vão acontecendo. Aí eu acho que essa autoconfiança, acho que ela vai crescendo, né? Eu não acho que é uma coisa que você nasce com aquilo. Eu acho que é uma coisa que você vai desenvolvendo. Você falou isso agora, nunca foi algo que eu pensei que eu fosse, mas agora você falando, talvez... Super, pra mim, super. Demais. Eu acho que é isso. Eu Defende acho uma que... ideia, acredita. Mas é porque eu preparo. realmente... eu estudo muito, né? Então, geralmente, eu sei do que eu tô... Quando eu pego pra falar, quando eu falo alguma coisa, eu não vou falar alguma coisa pra você se eu não souber. Então, se eu estiver falando é porque eu já me aprofundei naquilo ali, Tá eu já sei do em que eu tô algo. falando. Exatamente. E aí eu pesquiso muito, eu estudo muito, então eu acho que é isso. E isso pra mim é um hobby. Eu tô sempre lendo algum livro, eu tô sempre fazendo algum curso, eu tô sempre procurando melhorar. Não é um negócio que, nossa, que sorte, nossa, que ela nasceu Sofrimento, assim. né? Tipo, tenho que estudar, tenho que ler. Não, você gosta. Não, eu gosto. E não só eu gosto. Aquilo que eu falei para vocês das metas, eu quero chegar naquele lugar. Então, como é que eu faço para chegar naquele lugar? Eu preciso me desenvolver nisso aqui. Então, eu que vou fazer aquilo ali acontecer. Então, vai depender de mim. E aí, eu sei que para eu fazer aquilo ali, eu preciso entender disso. Então, eu vou estudar sobre isso. E aí, é a vida adulta, né? Carol, nós falamos bastante do Beco, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora da Trupe. A Trupe, ela é um escritório diferenciado. Os nossos projetos, realmente, eles são muito bem embasados. Hoje, o nosso foco são os projetos residenciais, comerciais e projetos empreendimentos, né? Essa parte urbanística são os nossos focos de hoje. A gente veio desenvolvendo muito essa parte, pensando muito nessa questão de experiência das pessoas também, né? Que eu já comentei com vocês que isso sempre é um foco pra gente, né? Em tudo que a gente trabalha, né? Em tudo que a gente desenvolve, essa questão dessa experiência sempre foi algo muito importante. Desde quando a gente começou agora a trabalhar com os projetos, né, da Citur, que são os projetos dos pontos turísticos aqui de Poços, a gente começou a ter esse foco, né, muito mais presente em relação a essa parte do urbanismo. Então, a gente trabalhou agora nos projetos dos pontos, né, que a gente fez. Primeiro foi o Cristo, agora a gente está trabalhando no projeto do Véu das Noivas, a gente já fez o projeto da Fonte dos Amores. Então, são projetos que a gente vê que fizeram muita diferença, né, para Poços, que estão fazendo a diferença na vida tanto de quem mora em Poços, né, quanto do turista que vem para cá. Agora ele já vê uma outra cidade, né, então a gente percebe quanto que o nosso trabalho ele é importante, né, nessa parte, nesse desenvolvimento, né, nessa mudança mesmo. Então, a gente tem focado muito nisso e agora a gente está fazendo também, a gente desenvolveu o projeto do Parque Municipal, que é um projeto que a gente fez em parceria com a prefeitura, e é um projeto que ele vai ser executado em partes, né? Foi um master plan que a gente pensou nesse desenvolvimento do projeto total, e agora ele vai sendo executado em partes, com parceria público-privada também. O parque não vai ser privatizado, não é nada disso, é só uma forma realmente de conseguir executar as melhorias com parcerias. Então, por exemplo, uma construtora ela vai fazer um projeto de apartamentos, né? Muitos apartamentos, muitas unidades que aquilo ali impacta. Então, geralmente, eles têm que dar algum tipo de contrapartida para o município. Então, esse projeto foi um projeto que a gente conseguiu desenvolver para que depois essas construtoras elas já tenham... Porque essas contrapartidas, elas não são exatamente direcionadas, né? Pode ser, então... precisa fazer ali uma calçada, precisa fazer um fechamento. Outra coisa, né? Era outra coisa. Então, geralmente, esse projeto ele veio mais para ele ser um direcionador. Então, quando tiver alguma contrapartida, então agora o primeiro ponto do Parque Municipal vai ser a parte de alimentação, que já vai ser a Polo que vai fazer. Então, eles já vão fazer esse projeto. Aí depois, tem vários projetos lá, né? Então, vai depender agora da ordem de prioridade. Mas vai ter a parte, por exemplo, do lago, a parte ali do palco. Então, esse projeto, depois vai vir uma outra construtora e essa contrapartida vai ser aqui. Então, já é um direcionamento um pouco maior, que as coisas elas já vão sendo feitas de forma mais organizada. Então, essa parte do urbanismo é algo que a gente tem focado bastante. E os projetos comerciais são uma paixão nossa também, né? O Beco, né, foi um projeto nosso. Na Alameda Poços, quando a gente desenvolveu ali, a gente desenvolveu
cinco projetos. Lá são 7, dos 7 pontos, 5 projetos são nossos. Então, essa parte comercial também é algo que a gente gosta bastante. Inclusive, vocês estão fazendo um trabalho lindíssimo. A gente comentou com uma outra convidada, né, Hebe, o quanto a cidade está linda. Pra gente que mora aqui, que adora aproveitar fim de semana, e também para quem tá vindo, né, de fora. O turismo crescendo muito, né, Carol? Crescendo muito. E assim, às vezes as pessoas vêm de fora e aquilo ali que a gente fez, né, que eram... A Setur tinha um contrato, né? Tinha um prazo que eles tinham que fazer os projetos mínimos, e o que eles já fizeram é o mínimo, né? O mínimo, assim, o mínimo dentro do contrato. Eles ainda têm pretensão de fazer muito mais. Então, o que eles fizeram ali em 2 anos, né? Realmente foi um negócio incrível. É impressionante. Só a parte de aprovação, se eu mostrar pra vocês como que é um processo, as pessoas acham que às vezes elas não fazem ideia, né? De como é longo esse processo. São muitas pessoas envolvidas, muitas secretarias envolvidas. É um projeto realmente que são projetos complexos. Demandam muito. Mas a gente vê como que faz diferença, né? Nossa, sim. E aí uma coisa vai puxando a outra. Então, a gente ficou muito feliz de participar. A gente participou desse projeto desde antes quando abriu o edital da concessão, o pessoal da Setur procurou a gente pra gente ver ali o edital e ver se era viável, né? Ajudar eles a entender ali como é que era e tudo mais. E a gente participou desde dessa época. Então, depois, quando eles realmente ganharam a concessão, a gente já começou a fazer os projetos e foi tudo... Foi antes, foi uma parceria lá atrás. Que legal. Foi lá atrás, assim, quando eles pegaram o edital, né? Então, eles participaram da concessão e eles trouxeram pra gente fazer essas avaliações. E eles são pessoas que realmente têm muito cuidado, né, com a cidade. Então, eles fazem até mais ali em relação a... É um amor mesmo, né? A gente teve recentemente uma palestra com a Letícia, e a gente falou sobre a experiência do cliente. Sim. E foi encantador mesmo. A gente sente amor nela contando da história, do avô. Isso. E é linda, é muito lindo. Tudo começou por ela, né? Essa questão da Setur começou pela Letícia. Mas eles não fazem só por ser um negócio, né? Eles fazem porque eles querem realmente deixar um legado pra cidade. Pra gente é muito legal fazer parte. Parabéns, estão arrasando. Obrigada. Agora a gente sempre tá fazendo um ping-pong com as nossas convidadas. A gente vai falar uma palavra. Na verdade, a gente vai fazer uma pergunta. E você vai falar uma palavra. A primeira palavra que vier à cabeça. Tá bom? Tá. O que pensar mesmo. Bate pronto. Sucesso é? Realizar sonhos. O maior desafio do empreendedorismo. Acho que é lidar com pessoas. O maior erro que uma empreendedora pode cometer. Colocar coisas que são cruciais para o seu negócio na mão de outras pessoas. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Se eu pudesse voltar no tempo, eu? Não teria feito algumas sociedades. Meu maior aprendizado foi? Não colocar na mão de pessoas coisas que são cruciais para o meu negócio. Empreender é? Aprender todo dia e ter que melhorar todos os dias e buscar todos os dias. Constância. Carol, para quem quer acompanhar mais o seu trabalho, o Beco, a Trupe, até mesmo a Carol, né? Onde te encontrar? Nas redes sociais? No Instagram do Beco é @becogastronomia, Beco com 2 Cs. O Instagram da Trupe é @trupearquitetura, Trupe com 2 Ps. E o meu é @acarolmendonca. Carol, foi um prazer ter você aqui com a gente. Sua história é inspiradora. E tenho certeza de que muitas ouvintes vão sair desse episódio mais motivadas para empreender. Delícia de bate-papo, Carol. Amamos. Muita energia na sua história, né, Hebe? Faz acontecer mesmo. Traz questões que são super importantes pra gente que é empreendedora, pra gente que é empresária. Então, pra quem tá ouvindo aí, muito obrigada também. Muito obrigada por ter ouvido. E até o próximo episódio. Para você que está acompanhando pela TV Poços, o nosso episódio completo você encontra nas nossas redes sociais.